Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de 7 lições que aprendemos na história de José, mais conhecido como José do Egito. Histórias que se encaixam muito bem para os dias que estamos vivendo hoje, com essa crise, que nos ajudarão não só na parte financeira, como na parte pessoal, como na parte também espiritual. Muito que eu aprendi sobre finança e prosperidade nesses meus 40 anos de existência, eu devo muito isto aos ensinamentos que eu tive da Bíblia. Não só aprendi, como sou testemunha viva do que ela tem me proporcionado. Você pode crer ou não, mas o fato é que esse livro transcende gerações. É um dos livros mais vendidos e mais lidos no mundo, por muitos anos. Boa parte da Bíblia conta a história do povo judeu, que é um dos povos mais ricos e prósperos do mundo. Inclusive, o pai de José, Jacó, se chama também Israel. Ao meu ver, a Bíblia tem um valor histórico incalculável. Quase boa parte das descobertas dos cientistas acabam confirmando o que na Bíblia está escrito. Inclusive, uma dessas histórias, a história de José, nós vamos ter vários relatos históricos e científicos confirmando essa história. Mas vamos deixar um pouco de lado essa questão teológica e vamos focar um pouco na questão prática. Dar uma rápida biografia aí de José. José, ele nasceu na região que hoje seria a Turquia, e ele é filho de Jacó com Raquel, é um dos filhos caçulas. Aos 30 anos ele conheceu Faraó, governou o Egito e viveu por 110 anos. Gostaria também de trazer uma curiosidade, José tinha 30 anos quando governou o Egito, Davi também tinha 30 anos quando foi nomeado rei de Israel, e Jesus também tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Só uma curiosidade aí. Eu recomendo, quem não conhece a história de José, que leia ela no livro de Gênesis, na Bíblia, capítulo 37 em diante, e aí você verá em detalhes essa linda história de José. Eu vou falar aqui um resumo da história e as lições que podemos tirar dela. José, o jovem, ele tinha um dom de interpretar sonhos. Contou para seus irmãos e para seu pai. E seus irmãos, com ciúmes e inveja dele. Por que ciúmes e inveja? Porque o pai, Jacó, gostava mais de José do que os seus irmãos. Jacó, ele decifrando esse sonho que os irmãos dele e os pais deles se curvariam para ele. E isso causou uma ira nos irmãos dele. Não só isso, como o seu pai Jacó também tinha ele como filho preferido. Então, foi a causa que levou os seus irmãos venderem ele para os ismaelitas, que posteriormente egípcios. E aí nós tiramos a primeira lição, é que ao contar os seus sonhos e projetos, até pessoas mais queridas, mais próximas de você, poderão ter raiva de você, poderão ter inveja de você. O egípcio Potifar, que comprou José, ele viu que Deus se agradava de José e tudo que José colocava as mãos prosperava, tudo dava certo. E ele se sentiu confortável em deixar José tomando conta da sua casa, dos seus negócios, porque de fato tudo que José fazia dava certo, tudo prosperava porque Deus estava com ele. E aí nós vamos para a segunda lição, que a prosperidade e as bênçãos vêm de Deus, vêm do Senhor. José, segundo a Bíblia, ele era um homem assim bonito, atraente. A mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e ele resistiu à tentação, foi fiel ao seu senhor, no caso Potifar, foi fiel a Deus também, mas mesmo assim ela tentando várias vezes e não conseguia, e ela simulou que José havia atacado. E com isso o seu senhor Potifar colocou ele numa prisão real, onde ficam os presos que vinham da corte lá do rei. E com isso nós aprendemos a terceira lição: seja sempre fiel a seus princípios, não importa as circunstâncias, a situação que você está. Seja fiel, assim como José foi fiel aos seus princípios. Deus estava com José também no cárcere e concedeu a simpatia do carcereiro. Logo, o carcereiro confiou também em José e deixou ele administrando toda a parte da prisão. José era como se fosse um encarregado. O padeiro Mor e o copeiro Mor fizeram uma ofensa ao rei, foram presos e foram lançados na mesma prisão em que José estava. Na mesma noite, ambos tiveram sonhos, e José conseguiu interpretar esses sonhos para ele. O sonho do chefe dos copeiros era que em 3 dias ele estaria de volta servindo ao rei. E aí José fala para ele: olha, quando você estiver lá, não se esqueça de mim que estou aqui. E o copeiro concordou. E aí nós vamos aprender a quarta lição: faça network, tenha bom relacionamento com as pessoas, porque isso pode abrir portas. No caso de José, abriu os portões do Palácio Real. No caso do padeiro, do chefe dos padeiros, não teve a mesma sorte. Com 3 dias, ele foi enforcado conforme José havia interpretado no sonho dele. Ao final de 2 anos, Faraó também teve um sonho. Estava ele junto ao rio Nilo, quando saíram 7 vacas gordas e belas, que começaram a pastar junto dos juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo.
Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Então o faraó, perturbado, logo pela manhã, manda chamar todos os magos, os sábios do reino, para tentar interpretar aquele sonho. Porém, ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Foi aí que o copeiro lembrou-se de José, da prisão, e falou para faraó: olha, eu estava preso e eu conhecia uma pessoa lá na prisão que ele tinha esse dom de interpretar sonhos. E faraó imediatamente manda chamar José para sua presença, e José fala para faraó: olha, o dom de interpretação é de Deus, é Deus que me revela. José deixa bem claro para faraó que aquele dom que ele tinha provinha de Deus. Então aí nós temos a quinta lição: os dons e talentos são dados por Deus. Portanto, utilize-os com sabedoria, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de crise financeira, crise de doença, de vírus, que nós estamos vivendo no nosso país. Use seus dons e o talento que Deus deu para você com sabedoria, a fim de ajudar outras pessoas. Então tem um versículo que contribui muito para aquilo que nós estamos falando. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então José consegue interpretar o sonho de faraó e ele fala que é um sonho único. 7 vacas gordas e 7 espigas boas significam 7 anos de muita fartura. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas significam 7 anos de muita fome e miséria na terra. O sonho veio 2 vezes para faraó, pois Deus já havia decidido que iria fazer isso e iria fazer logo. Então José fala para faraó arrumar um homem sábio, criterioso, que coloque-o no comando, que coloque supervisores para que nos anos de fartura, nos 7 anos de fartura, pegue 1/5 daquilo que for produzido e seja armazenado. Que esse trigo que fosse armazenado, ele serviria de reserva para os próximos 7 anos de fome que haveria sobre o Egito. E José fala para faraó que isso seja controlado diretamente com as pessoas ligadas ao faraó. E aí nós aprendemos a 6ª lição: sempre guarde uma parte daquilo que você produz, uma parte do seu salário, uma parte de alguma renda que você ganha. Sempre guarde um pouquinho. Aqui no caso do texto, ele guardar por conta do que haveria de acontecer, ele pegava 1/5. Faz isso para você também. Aquilo que você ganhar, aquilo que você receber, guarda uma parte para você, né? Para que você tenha sempre uma reserva. Tá? Isso é uma lição antiga. Você vê que esse texto foi escrito, essa história é do ano de 1700, mais ou menos, antes de Cristo, e que vale até hoje para os nossos dias. Eu gostaria de compartilhar também um versículo aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que contribui um pouco para isso que nós estamos falando, que diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, versículo 20. Faraó reconhece a sabedoria vindo de Deus na vida de José e propõe e coloca ele como governador para que ele cumpra essa tarefa. Então José, abaixo de Faraó, a partir daquele momento, ele era o homem mais poderoso no Egito. Nós estamos falando do Egito, uma das maiores civilizações que existiram no mundo antigo, e José ali, ele fiel aos seus princípios, temente a Deus, ele era o homem mais importante na terra depois de Faraó, naquele momento ali, e que ele administrou toda aquela situação através da sabedoria que Deus deu para ele. Em 2013, os arqueólogos eles encontraram ruínas de prédios administrativos do tempo de José, como também silos para guardar grãos. Também encontraram aí silos para até 280 toneladas, mas aí já para um outro faraó. Então, com o tempo, conforme a interpretação de sonho de José foi acontecendo, passados 7 anos de fartura, começou a vir uns 7 anos de fome. E pessoas do mundo todo vinham até o Egito para buscar comida, inclusive os irmãos de José. José, além de governador, ele que cuidava diretamente da venda dos trigos que estavam armazenados. E logo seus irmãos, quando chegaram próximo dele, se prostraram, se ajoelharam. Assim como havia sido cumprido no primeiro sonho de José lá atrás,
aconteceu. José reconhece seus irmãos e logo ele força uma situação para que seus irmãos tragam seu pai para que ele possa vê-lo. Porém, José ainda não se revela como um irmão. Aí José, ele se revela a seus irmãos, perdoa-os e também abraça seu pai, reencontra seu pai, num gesto muito carinhoso, né? Um gesto perdoador, um gesto sem rancor. Ele consegue para a sua família, para os seus irmãos, para os seus pais, para sua parentela, uma das melhores terras do Egito, concedem terra e sustento para todos eles. E aí nós aprendemos a última lição: perdoar. Né? O perdão, ele liberta, tanto para a pessoa que foi perdoada como quem está perdoando. O perdão é algo benéfico para ambas as pessoas. E as pessoas vão reconhecer, vão ver a sua prosperidade manifestada por Deus, é claro, mas através do perdão. Sem perdão também não resolve. Não adianta guardar rancor, guardar raiva. E isso é a história de José, uma história linda. E eu gostaria de compartilhar aqui um versículo também que coopera um pouco com isso. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que diz assim: o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Espero que essa história possa nos ajudar nesse momento difícil que nós estamos passando, não só no Brasil, como no mundo, com essa pandemia de coronavírus e talvez as consequências que isso possa trazer, mas que vocês olhem para Deus e possam se confortar, porque há uma saída, há sempre uma saída. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Um abraço e fique com Deus.